Oi pessoal, aqui é a Belanini do Criptografando Sonhos e como eu prometi no Book Haul, eu quero conversar com vocês sobre, não sobre a coroa em si ou os livros da Kiera Cass da seleção, mas uma coisa que assim, há muito tempo eu tenho questionado, mas de uns tempos pra cá eu tenho sido muito mais questionadora, por assim dizer. Por quê? Eu terminei de ler a série da seleção, e esse daqui é a coroa, que é o último, eu espero. Eu vi que tem o outro livro da Kiera Cass, A Sereia, que eu vou colocar por aqui em algum lugar a capa, e que eu mostrei no Book Haul. Coincidiu de eu entrar no canal de uma menina chamada Mishas. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo que me inspirou a falar sobre esse tema, que é como autoras que escrevem para um público infanto-juvenil e juvenil, como elas criam essa ideia de que a menina precisa se anular quando ela tá com um garoto, quando ela tá namorando alguém. Eu tô falando isso porque eu nunca tive essa mentalidade, eu nunca pensei dessa forma e eu nunca fui educada desse jeito e eu não gosto desse tipo de pensamento. Por quê? Porque todo livro da Kiera Cass, inclusive A Sereia, que foi o que a Mishas falou, e ela falou não só do livro da Kiera Cass, mas ela também falou do livro da Sarah Dessen, que eu não lembro o nome, mas eu vou também deixar por aqui a capa, que por sinal eu comprei. As duas autoras, e aí não são só elas, porque tem outras autoras que fazem isso, elas simplesmente colocam a protagonista como uma alienada quando ela tá com o moleque. Por exemplo, na seleção, a gente tem a America Singer, que é uma das 35 meninas que entra na seleção. Tá, e aí você vai falar, Bela, mas cara, ela tá atrás de um cara e pans. Só que, amigo, você estar em um reality show é uma coisa e você pode jogar com o reality show. Uma coisa totalmente diferente é quando ela escreve o livro na perspectiva que é a continuação de A Seleção, que no caso é a herdeira do Maxon, a Idlin. E a Idlin, a gente vê ela como uma protagonista, até o primeiro livro ela é muito mimada e petulante, e ela não pensa em meninos, ela não pensa em se apaixonar, ela acha que se apaixonar é uma coisa assim totalmente impossível, mas ela vê que o irmão dela, o irmão gêmeo dela, o Arryn, ele é totalmente apaixonado pela princesa da França, a Camille. E aí ela acha uma coisa tipo absurda, e pans, mas até aí tudo bem. Quando é no segundo livro da continuação, que é a coroa, a gente acaba vendo uma outra Idlin, porque ela descobre que ela está se apaixonando por um menino. Ela muda assim totalmente, ela deixa de ser quem ela é por causa desse menino e ela acaba criando toda uma fantasia com o menino e uma vida com o menino, assim como várias personagens de livros infantos juvenis e juvenis. E por que eu tô falando isso? Porque, amigo, assim, na vida real, tipo, é muito ilógico você deixar de ser quem você é, de você agir da forma que você age, que você viva em função de um cara. Não faz sentido, porque a ideia de um relacionamento é você poder continuar sendo você, a outra pessoa continuando sendo ela mesma, e vocês mesclarem gostos e atitudes e ideias, e vocês compartilharem a vida junto. Essa é a ideia. Você não vai deixar de ser quem você é por causa de um cara, ou por causa de uma menina, ou por causa do que quer que seja. E eu acho absurdo como protagonistas acabam perdendo totalmente o gosto por todas as coisas que faziam por causa de um cara, e aí viver em função desse cara, porque só pensa nesse cara, porque vai fazer tudo de acordo com o que o fulaninho gosta, do jeito que o fulaninho quer. E eu acho isso meio preocupante, porque em um momento em que a gente luta tanto pelo feminismo e a gente luta tanto pela igualdade, por que a gente tem que, sabe, se submeter a coisas por causa do garoto? Ou por que a gente tem que viver em função dele, sabe, sendo que ele não vai viver em função da gente? Então não faz muito sentido isso. Então eu fico às vezes muito preocupada com esse tipo de enredo, e eu fico às vezes muito imaginando o que passa na cabeça de meninas mais jovens que têm esse sonho de ter, tipo, o primeiro namorado. E às vezes eu penso, será que elas acham que quando elas começarem a namorar vai ser dessa forma e que elas têm que simplesmente deixar de ter a própria vida por causa de um cara? Eu não sei, não faz sentido na minha cabeça. E aí, era esse o Vamos Falar dessa semana que eu quero colocar pra vocês. E eu queria que vocês comentassem a respeito o que vocês pensam. Como eu falei, eu vou deixar o link do vídeo da Mishas aqui embaixo, quando ela faz essa abordagem em 2 livros, na Sarah Dessen e da Kiera Cass.
Eu não sei, eu queria que a gente comentasse, que a gente falasse a respeito e o que vocês pensam sobre isso. Eu não sei, é como eu disse, como eu escrevo para jovens adultos, que eu já considero uma idade de 18 a 25 e ainda assim eu questiono muito o tipo de literatura que tem sido desenvolvido para essa faixa etária, que às vezes eu acho que pega muito leve para um público que já pode votar, que já tá na faculdade, que já pode fazer uma série de coisas e às vezes eu acho que facilita-se muito para os jovens adultos e eu fico imaginando para um adolescente que tem formação de mundo, de caráter, de perspectiva, de comportamento, que tá criando o seu próprio comportamento. O que isso acaba afetando, sabe, esses jovens? Será que eles acham que tem que ser assim? Será que toda menina acha que ela precisa se anular, que ela precisa ser alienada, que ela precisa pensar num cara 24 horas por dia? Como se o fato de ter um namorado fosse a coisa mais importante e relevante do mundo aos 16 anos, quando não é tudo isso, não tem que ser pensado dessa forma. Tem coisas muito mais importantes e relevantes e você não precisa ter um namorado pra falar que está vivendo a sua vida e que tá tudo ok. Eu não sei, eu acho que a gente às vezes tem que parar pra pensar e ver que tipo de livros esses jovens estão consumindo e que tipo de pensamentos eles acabam criando e formando ao ler esse tipo de narrativa. Então é isso, beijos e até a próxima!